Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa jornada voluntária, Como Sua Empresa Comunica. É um bate-papo que eu vou começar a fazer semanal, toda segunda às 11h15, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre propósito, né? É um prazer receber a todas e todos e espero que seja uma jornada onde todos possam olhar os seus negócios, os seus empreendimentos, de uma forma mais ampla e a gente possa discutir um pouco aqui sobre como comunicar os seus negócios. O olhar aqui é um olhar sobre como eu posso mostrar a minha organização, o meu empreendimento, o meu negócio, de uma forma que as pessoas possam enxergar como eu comunico. Meu nome é Anita Cardoso e eu espero poder contribuir, trocar e aprender um pouco mais com vocês. Antes de iniciarmos esse evento, eu vou fazer a leitura do aviso legal. Esse evento é realizado por mim, Anita Cardoso, consultoria, e é um evento que será gravado e depois disponibilizado no YouTube e nas minhas mídias sociais. A gravação ela vai poder conter dados dos participantes, como vozes, imagens ou nomes. Ao participar, você está ciente e concorda que a gravação poderá ser utilizada por mim em meus canais de comunicação, sejam eles nas mídias sociais ou nas minhas palestras e em eventos fechados. Vou falar um pouquinho de mim, quem não me conhece. Eu sou mestre em comunicação, sou especialista em gestão e responsabilidade social empresarial e sou graduada em relações públicas. Eu sou autora do livro Storytelling como recurso estratégico comunicacional. Em um dos episódios da jornada eu vou falar também sobre storytelling, que é um evento importante para a gente aprender a narrar as histórias dos clientes, as próprias histórias do empreendimento, da organização. É uma forma muito importante, muito interessante de comunicar. Também sou coautora no livro Chá com Elas. Nesse livro, o título do meu artigo, eu falo da minha jornada de 55 anos como empreendedora, como consultora, como profissional. Eu sou co-founder hoje da Mulog, que é uma empresa de logística de equipamentos na área de mineração, agronegócio e construção civil. Atualmente também eu sou presidente do Conherp, da terceira região. Conherp é o Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas. Sou palestrante e consultora nas áreas de comunicação organizacional, responsabilidade social e compliance. E tenho sido jurada do Prêmio Aberge desde 2006. Atuo há 31 anos em indústrias na área de mineração, celulose e papel e automobilística nos estados de Minas Gerais, Pará e Bahia. E nas áreas de gestão de risco, crise, stakeholder e compliance, na gestão de campanhas de comunicação interna, na gestão de campanhas institucionais, gestão de mídias em geral, comunicação e relacionamento com o consumidor, no relacionamento com a imprensa, agências de publicidade e propaganda, órgãos comunitários, governo, entidades de classe, ONGs e grandes empresas na gestão e desenvolvimento de campanhas de responsabilidade social, sustentabilidade empresarial, museus, centro de memória empresarial e na gestão de eventos especiais e solenidades. Para a gente começar a nossa jornada, hoje nós vamos falar sobre propósito e todo mundo ouve muito falar sobre a questão do propósito e como é importante essa palavra. É interessantíssimo que as pessoas entendam e aprendam como que a palavra propósito ela é muito mais ampla. O Simon Sinek é um profissional extremamente importante e nós vamos falar um pouquinho de um trabalho que ele desenvolveu que chama Golden Circle e a base desse trabalho chama-se propósito. Uma das frases mais marcantes, dentre outras que eu vou citar aqui, que ele fala, uma delas é essa que eu vou ler aqui para vocês, que existe um padrão para todos os grandes e inspiradores líderes ou organizações no mundo. E esse padrão, seja uma Apple, seja um Martin Luther King, todos eles
tanto a empresa, tanto as organizações quanto esses grandes líderes, eles pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. Olha que importante essa frase do Simon Sinek. As pessoas que são diferenciadas, grandes e inspiradoras, elas pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E isso é baseado no propósito. Por isso que o propósito de uma organização, seja ela de qualquer tamanho, é fundamental. E aí você vai falar assim, ai, Anita, eu estou fazendo uma empresa, eu só produzo brigadeiro. Não tem problema. Toda organização, seja ela de qualquer tamanho, de qualquer fonte, de qualquer negócio, ela tem que ter uma alma, uma essência, um propósito. E por isso que a gente começa muito a falar sobre comunicação através disso, através do propósito. E eu gosto muito de começar, toda vez que a gente vai falar em alguma palestra, sempre falar do Golden Circle, né? O círculo dourado. As pessoas habituais, quando a gente pergunta assim, o que a sua organização faz? A minha empresa, meu negócio, produz brigadeiros. É o quê? Como? Eu compro leite de moça, misturo ali com chocolate, põe um granulado. É como? Por quê? A pessoa não sabe responder por quê. E quando ele disse ali na frente que existe um padrão de pessoas inspiradoras, elas começam elas pensam, agem, se comunicam exatamente da mesma forma, porque todas as vezes que você conversa com essas pessoas, elas falam sempre ao contrário, elas nunca falam através do o quê. Elas sempre começam a se comunicar através do porquê, é do propósito. O propósito, sempre a essência delas vem do porquê. Sempre vem de uma coisa muito mais importante do que o quê. E isso vocês vão ver através de exemplos que eu vou falar um pouco mais à frente. E essa é uma segunda frase do Simon Sinek que é muito interessante. E ele fala, todas as empresas sabem o que elas fazem. Eu faço o quê? O brigadeiro. Algumas sabem explicar como elas fazem. Eu faço o brigadeiro dessa forma. Mas muito poucas empresas ou pessoas sabem o porquê do que elas fazem aquilo. E aquelas pessoas inspiradoras ou aquelas organizações que se destacam sabem justamente aquilo, o porquê. E o porquê é o propósito. E é isso que faz a grande diferença. E eu vou trazer aqui agora alguns exemplos disso. Mas antes, um pouquinho, eu vou dizer por que é importante a gente entender esse círculo dourado. Voltando no círculo dourado. Por que é importante eu entender por que eu tenho que começar pelo porquê? Por que eu tenho que entender por que eu tenho que saber o porquê das coisas? O Simon Sinek, ele explica isso. A importância do Golden Circle é criar um vínculo emocional com o consumidor, com o público, uma conexão direta. As pessoas vão consumir não só o seu serviço, o seu produto, eles vão consumir porque eles, por uma questão do seu pensar, da sua essência. Né? Ele fala, as pessoas vão consumir seus serviços e os seus produtos não por causa deles, e sim pelo que você pensa. É uma conexão direta com uma emoção, com uma inspiração. Então, tudo na vida... Anitta, mas eu preciso vender brigadeiro para me sustentar. Ok, mas você não é apenas um ser que produz um brigadeiro apenas para sustentar. Você também é um ser que tem algo a dizer, além de apenas produzir um brigadeiro para sustentar. Então, tudo que a gente faz na vida porque a gente precisa trabalhar para viver, mas se a gente faz isso com prazer, com emoção, trazendo para as pessoas muito mais, a gente produz isso muito melhor, de uma forma muito melhor e tem uma tendência muito maior de crescer e de fazer com que isso seja um negócio, um trabalho muito melhor, não só para aqueles que nos compram
e no nosso serviço ou no nosso produto, mas para a nossa essência mesmo, realização pessoal. E isso é muito importante. Então, é importantíssimo que todas as vezes que a gente inicia uma jornada de trabalho, que a gente sempre pense nisso. Todas as vezes que eu estiver pensando no meu empreendimento, eu tenho que pensar sim, que quando eu tiver que chegar próximo daquela pessoa que quer comprar o meu negócio, eu quero sim criar com essa pessoa um vínculo emocional. Eu quero que ela compre, consuma meu serviço ou meu produto, não por causa simplesmente do produto, mas pelo que eu penso, pelos meus ideais, pelas minhas razões. E que a minha marca seja uma marca que inspire as pessoas, que emocione as pessoas pelas causas que eu venha transmitir, por mais simples que seja o meu negócio. E eu vou trazer aqui alguns exemplos disso. Então vamos lá. A Malalai é uma marca mineira, de Belo Horizonte, de uma jovem extremamente inspiradora chamada Priscila Gama. Ela criou a marca dela efetivamente pela causa, pelo porquê, pela essência. Ela não criou pensando no negócio segurança. Ela criou por uma causa. Ela acreditava que as mulheres precisavam ser livres. Ela tinha certeza absoluta que a mulher tinha direito de ir e vir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer horário da vida dela, livre, sozinha, sem medo de estar na rua, de short, de saia, de roupa comprida, toda coberta, de roupas mais descobertas, do jeito que ela quisesse, sem ter o mínimo de medo de ser agredida por um homem, por qualquer outra pessoa. Ela tinha certeza absoluta que a mulher tinha direito de ser livre no mundo. E por ela acreditar, porque ela acreditava que a mulher livre mudava o mundo, ela criou a Malalai. E por ela ter criado a Malalai, como ela criou a Malalai? Ela desenvolveu, então, um acessório de segurança que permitia que a mulher pudesse ser mais livre no mundo. E o que ela fez? Ela fez, então, um anel com um dispositivo tecnológico que faz com que, no momento que ela estiver sendo atacada ou em situação de risco, ou que ela se sinta insegura, o celular dela vai tocar para várias pessoas que ela vai marcar, e essas pessoas vão acionar a polícia, e ela vai ser localizada, e essas pessoas vão poder localizar a polícia e tudo mais. Então, olhem só a diferença disso. É muito bacana o material dessa jovem empresária, porque ela acreditava na essência e nessa realidade, e porque ela também provavelmente, aliás, todas nós mulheres sempre sentimos essa necessidade de se sentirem seguras, ela foi do porquê para o quê, e não do o quê para o porquê. A necessidade de proteção e a certeza de que a mulher precisa ser livre fez com que ela criasse um acessório de segurança. Um outro exemplo muito legal é essa empresa chamada Organosumo, que é uma empresa também mineira de Belo Horizonte, uma empresa super jovem, que tem menos de um ano, criada por 3 mulheres também de Belo Horizonte. Por elas acreditarem que os animais não devem sofrer, por elas acreditarem que a beleza e o cuidado feminino ou o cuidado da pele de tanto das mulheres quanto dos homens não dependem do sofrimento animal, elas resolveram desenvolver artesanalmente produtos que não agredissem os animais e nem o meio ambiente. E aí, com o que elas fizeram? Produtos cosméticos, veganos e orgânicos, que protegessem a pele e que dessem conforto para as pessoas, tanto homens quanto mulheres, que acreditassem e que tivessem também como filosofia o não sofrimento animal. Então, são desodorantes, cremes hidratantes, primer
para proteção da pele, pré-maquiagem. Então, são produtos de beleza que não levam em um teste com animal e que são produzidos de forma artesanal e orgânica e protegem o meio ambiente. Então, são causas, através da causa, contrariando as questões de produtos industrializados e que fazem o sofrimento animal, em busca dessa contramão, elas foram em busca de um novo olhar para o mundo do cosmético, da beleza e da proteção da saúde das pessoas. Uma outra empresa também que se desenvolveu com essa mesma forma é a Opinion Box, que é uma plataforma que trabalha com a experiência do cliente. Eles também buscaram o porquê antes de chegar no quê. Então, como é que eles se basearam? Primeiro, no porquê deles. Eles queriam ajudar empresas a tomarem decisões inteligentes, baseadas em dados e não em achismos. É uma plataforma que eles procuram monitorar indicadores reais, que não são indicadores que ficam buscando algoritmos loucos e algoritmos que deixam as pessoas com muitas informações que nem sempre fazem parte das realidades. Como que eles fizeram isso? Entendendo o comportamento e os desejos dos consumidores com muita velocidade e de forma, um preço acessível para qualquer consumidor. Nada acima do mundo irreal. E o que eles fizeram? Ofereceram soluções digitais inovadoras de pesquisa de mercado e experiência do consumidor, para a experiência do cliente, de forma acessível, para o cliente de forma mais barata. Então, eles foram em vez de buscar bancos de dados enormes, eles foram através de bancos de dados menores e dados reais. Em vez de buscar dados de todos aleatórios, eles foram através de dados que realmente pudessem trazer informações mais efetivas para aquele cliente. E mais uma empresa muito conhecida, quer dizer, a gente vai desde a pequena empresa de pessoas estão começando negócios super pequenos, como uma Organosumo, até uma Natura, que tem o mesmo ramo de negócio de uma Organosumo e que trabalham com a mesma linguagem, através do propósito. Então, a Natura também. A Natura, o que ela fala? Que ela é apaixonada pela cosmética e pelos relacionamentos. Então, por ela gostar de cosméticos e relacionamentos, então, como que ela fez para ela se posicionar como uma amante dos cosméticos e dos relacionamentos? A forma que ela fez foi a forma que expressamos a nossa paixão é promover o bem-estar das pessoas consigo e com os outros. Através de quê? De fragrâncias, texturas e composição dos nossos produtos de beleza e higiene pessoal. Se você entrar dentro do site hoje da Natura, você vai ver que ela tem uma gama enorme de proposições que vão muito além da missão, da visão e dos valores, e essas proposições levam ela a tomar uma tomada de decisões, desde estratégias de relacionamentos com campanhas de gênero, campanhas de posicionamento em relação a questões de diversidade, a questões ambientais. Ela tem vários posicionamentos, um manual enorme da diversidade e um manual respeitosíssimo a questões do meio ambiente, para que ela chegue a conseguir mostrar isso que ela considera o papel dela de propósito como uma organização reconhecida mundialmente e que ela possa sustentar o propósito dela. Senão, ela não dá conta de sustentar o propósito. Crescer também é dar conta de sustentar o propósito, porque ser pequenininho é tranquilo. Agora, crescer sustentando o propósito é mais difícil ainda. E a Apple, que é muito interessante, uma empresa que mexe com o propósito da forma que a Apple mexe com o propósito das pessoas. A Apple, ela foi uma das primeiras empresas
que disse o seguinte: eu não fabrico computador, smartphone, que é o quê? Eu fabrico status. Ela existe hoje. As pessoas até hoje fazem fila no lançamento de um Apple. As pessoas pagam mais caro para ter um iPhone na mão. Elas se sentem empoderadas com o iPhone, elas se sentem empoderadas com um Macintosh em casa, né? As pessoas se sentem importantes em ter um equipamento da linha Apple. É status, é poder, é necessidade de mostrar o tanto que aquilo transforma para as pessoas a necessidade de se sentirem importantes ou se sentirem realizadas de terem conseguido comprar aquele produto. Para muitas pessoas. E ela, quando produziu os seus produtos, ela incutiu nas pessoas isso. Tudo que vocês acreditarem que vocês querem ser, que vocês podem ser possuindo os nossos produtos. Então, ela incutiu na mentalidade das pessoas essa realidade através do porquê. A Apple foi uma das primeiras organizações que fez as pessoas se sentirem empoderadas comprando um produto. Por isso que as outras empresas concorriam, a Dell, a própria Samsung, concorriam, elas tiveram até que abaixar os seus preços para terem mercado, porque até hoje a Apple cobra o que ela quer, porque as pessoas que compram o Apple pelo seu status de ter Apple, e não pela diferença, porque os outros produtos são tão... oferecem as mesmas características, às vezes até características diferenciadas e melhores. Não sei, mas o status que o produto Apple traz é diferenciado. As pessoas que compram se sentem realmente dentro desse status quo que a Apple se propôs a trazer para essas pessoas, e elas acreditam nisso, acreditam que são diferentes. E isso é muito legal. E, além disso, elas falam que, para elas se sentirem com um status diferenciado, elas fazem produtos lindos e fáceis de usar. E o que são os produtos? Smartphones, computadores e etc. e tal. Isso é muito legal. Então, gente, olha que bacana. O que é, então, comunicar o propósito? Comunicar o propósito é entender o que você quer fazer da sua organização. É perceber o que você quer da sua organização. Seja pequenininha, não precisa começar grande mesmo. É pequenininho. Sabe por quê? 99,9% das nossas organizações, a minha, a sua, a de qualquer outra pessoa, vamos ser nós mesmos, pequenininhos. São poucas as Apples, são poucos os grandes líderes, são poucas as grandes personalidades, as grandes figuras públicas que vão se despontar aí. Elas serão as nossas referências para a gente fazer as citações, escrever os livros e aprender com elas os grandes momentos. E estar aqui citando e tudo mais. Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem que ter significado em tudo que a gente faz. E aí a gente cria esse mapa estratégico. Esse mapa estratégico é muito importante. Eu penso no meu propósito. Agora, depois dessa nossa conversa hoje aqui, vocês vão sentar com o negócio de vocês. Eu tenho um propósito? Escreve ali. Pensa ali, qual é o meu propósito que eu quero comunicar para a minha empresa? Qual é o meu porquê? Esse meu propósito vai me gerar... Quais são os meus valores? Esse meu propósito é um porquê do que das minhas coisas. E ele me gera valores. Quais são esses meus valores? Quais são os meus valores importantes para a minha empresa, para mim como pessoa? Aonde eu quero chegar? Qual é a visão que eu tenho de futuro com a minha empresa de brigadeiros? O que eu espero chegar? É só sustentar a minha família, já está o suficiente para mim? Ou eu quero ir mais além? Ser uma grande multinacional de doces? Qual é a missão? A missão é o maior negócio. Minha missão está muito ligada ao meu propósito.
ela está muito vinculada ao meu propósito, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Não é complicado não, viu? É bem simples, está bem dentro da nossa essência. É porque a gente destrincha assim, parece que é uma coisa de grandes organizações, não é não. É bem simples, está tudo dentro da gente aqui. Disso, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a traçar objetivos. Aí, vem sim, quais são meus objetivos financeiros? Ah, e depois, mais na frente, nos próximos episódios, eu vou até trazer colegas aqui que vão falar um pouquinho mais. Como que eu vou pensar nos meus objetivos financeiros, né? Como é que eu quero atingir os meus clientes? Isso tudo que eu estou pensando, porque eu preciso comunicar isso para as pessoas. Como é que eu vou comunicar isso? Então, eu tenho que estar pensando dessa maneira. Como é que eu vou escrever tudo isso? Como é que isso eu preciso escrever também internamente? E o que eu preciso aprender ao longo da minha vida, da minha jornada empreendedora? Tenho que estar sempre pensando em aprendizados. Então, eu preciso escrever todas essas coisinhas para que eu possa transmitir isso nas minhas mídias sociais, nas minhas conversas com as pessoas que eu quero vender, com os meus fornecedores e com todas as pessoas que eu tiver interlocução, para que elas entendam o meu empreendimento, para que elas entendam, até, quem sabe, um sócio, para que elas entendam aonde eu quero chegar. E eu vou trazer exemplos disso. Mas antes a gente vai falar um pouquinho. Eu coloquei um pouco fora da ordem, porque geralmente as organizações sempre falam assim, missão, visão e valores, mas missão é a parte mais difícil de uma organização. A visão é onde eu quero chegar. É a minha manifestação de para onde está indo e o que pretende se tornar a longo prazo a minha organização. Eu quero chegar aonde? Posso ter uma data. Em 2030 eu quero estar em tal posição. Eu quero ter vendido tanto. Eu quero ter chegado colocado uma filial no Espírito Santo. Eu quero ter chegado nos Estados Unidos com uma filial. Eu quero ter vendido tanto. Enfim, é a visão do seu negócio. Os meus valores são os meus ideais de atitude, comportamento, resultados que devem estar presentes nos colaboradores, nas relações da empresa, com seus clientes e fornecedores, parceiros. Eles podem ser, você não viu organossumo? O organossumo fala de sofrimento animal, ela é contra o sofrimento animal, fala de produtos orgânicos, fala de produção artesanal. Você não viu a Malalai? Fala de segurança, fala de liberdade, fala de empoderamento feminino. Você não viu a Natura falando de amor ao que faz? Então, a gente pode estar vinculado a várias formas, valores, é valor mesmo. É aquilo que a gente fala, é amor, é felicidade, pode estar vinculado ao emocional, sim. Sabe? É meio ambiente, é saúde, é segurança. Valor é valor mesmo. É pensar no ser humano, é pensar no planeta, é pensar no negócio, é pensar em sustentabilidade. E a missão é o propósito. A missão está muito ligada ao propósito. É o detalhamento da razão de ser da empresa. É o que ela pretende oferecer à sociedade por meio de um modelo de negócio viável. Está lá atrás. Por isso que é importante, para você comunicar isso na venda do seu brigadeiro, isso tem que estar lá. Ai, Anitta, mas eu só quero vender o brigadeiro, mas vai junto. Vai junto, vai afeto, vai sustentar sua família, vai proteger o meio ambiente, vai ajudar a comunidade, vai ser responsável com o outro. Vai um monte de coisas juntos que fazem parte da sua missão, da sua visão e dos seus valores. É muito legal. Por menor que você seja, você pode carregar tudo isso e comunicar tudo isso no seu negócio e na sua empresa. E vamos lá trazer exemplos. Aí eu estou trazendo a minha empresa, né? Que eu falei com vocês, que a Moonlog é uma empresa de logística de equipamentos para a área de construção civil, agronegócio
e mineração. Qual é a nossa missão? Conectar pessoas e soluções para gerar valor para elas. Como que a gente conecta isso? A gente tem uma plataforma e as pessoas se falam através delas e ali dentro elas conseguem gerar solução dos problemas delas, de peças, equipamentos e até mão de obra e até geração de emprego e renda. Qual é a visão que eu tenho? Utilizar ferramentas de tecnologia para criar soluções em sintonia com a Revolução 4.0 e a internet das coisas. E os nossos valores? A gente acredita que as relações têm que ser sólidas, a gente acredita que tem que ser sustentável, não adianta a gente criar sistemas que vão gerar uma cadeia que não se fortaleça, seja fortalecedor do outro. A gente quer melhorar a vida das pessoas, a gente acredita nisso, tanto que a nossa plataforma tem uma área de empregos para as pessoas se conversarem, um oferecendo emprego para o outro de forma gratuita. Gerar conhecimento para as pessoas e corporações, ali a gente tem um suporte de treinamento, de divulgação e responsabilidade social. Ajudar as pessoas em responsabilidade social. A gente acredita nisso, né? Um outro exemplo está aí a Natura de novo. A Natura, eu falei com vocês, ela mudou o conceito de missão, visão e valores. Se você entrar lá, você vai entrar numa área chamada sustentabilidade. E ela subdividiu isso em causas e compromissos, certificações, nossos ingredientes e visão 2050. É um tratado para ela dar conta desses compromissos que ela tem com o mundo. Ela ampliou, porque hoje ela é uma mega indústria mundial e ela não pode mais ficar vinculada a um tratado pequeno, ela muda o tempo todo. Então, empresas menores têm uma responsabilidade, um passo menor de ação. A Natura hoje ela tem que falar e mudar o tempo todo. Então, ela tem uma chamada maior de responsabilidades. Então, vale a pena entrar lá nessa página dela de sustentabilidade e entender o tratado que ela tem, que se chama sustentabilidade, e que ela tem esses 4 itens muito legais que ela subdividiu para trabalhar todos esses pontos de responsabilidade com o mundo. E eu queria trazer aqui para vocês entenderem como que as empresas precisam realmente ser responsáveis. A Vale, essa multinacional, tem uma responsabilidade com milhares e milhares de famílias e com um nome que está muito pesado no mercado em função de tantos desastres e crimes que foram cometidos nestes últimos anos, né? Através de 2 rompimentos seríssimos, com a tragédia de mortes de quase 300 pessoas. Ela tem na missão dela, na visão e nos valores, coisas que ela não conseguiu cumprir. E olha como isso é sério. Então, assim, quando a gente fala de propósito, vocês têm que entender o quanto é sério a gente comunicar e o quanto é importante, e eu estou trazendo isso aqui para mostrar que, pequeno ou grande, a gente tem que ser empreendedor responsável. Quando a gente olha aqui nos valores da Vale, o primeiro item dos valores, que está lá no site agora, se você entrar lá no site, está lá. O primeiro item está escrito, a vida em primeiro lugar. E eu não vou nem citar nada sobre isso, mas eu queria que vocês fizessem a reflexão que está faltando nessa instituição e o quanto a gente precisa ser responsável quando a gente cria o nosso negócio. Criar um negócio e comunicar um negócio é muito mais sério do que simplesmente produzir e vender. Então, eu estou trazendo essa reflexão para entender que como comunicar é ser responsável. Extremamente responsável. Ah, Anitta, eu sou muito pequeno, ninguém me conhece.
todo mundo conhece a gente. E quando a gente for falar em mídia social, num próximo episódio, você vai entender que a partir do momento que você está público, nunca mais você deixa de ser visto. Então, é importantíssimo entender que a comunicação pública requer responsabilidade pública. Essa é uma frase que eu falo para todo mundo, em todos os momentos, é uma frase clichê minha. Em todos os meus lugares eu coloco. A comunicação pública requer responsabilidade pública. Nós somos responsáveis por tudo que falamos. A gente erra, mas a gente é responsável por tudo que falamos o tempo todo, por tudo que produzimos, por tudo que colocamos na nossa organização. Isso é fundamental. Então, assim, não quer dizer que a gente não venha a falhar, ok? Nós somos humanos, mas é importantíssimo a gente pensar muito em tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, isso é para mostrar para vocês a importância da comunicação. As pessoas acham que comunicação qualquer um faz. E não é assim. Por isso que eu estou nessa jornada voluntária com as pessoas, me colocando aqui para que vocês possam pensar no empreendimento de vocês com uma forma delicada, carinhosa, para que vocês possam criar o trabalho de vocês de uma forma bem feita e para crescer, para poder serem felizes, para poder colocar o empreendimento de vocês de uma forma respeitosa com esse público que algum dia vai comprar o seu serviço e o seu produto. Vou deixar aqui algumas informações dos meus contatos, mas agora eu vou ler umas perguntas de duas pessoas que já mandaram lá no chat e as pessoas que inscreveram, antes de finalizar esse nosso bate-papo de hoje. A Lígia Fagundes, ela... Vou colocar, deixa eu tirar aqui a nossa... Deixa eu abrir os vídeos aqui das dos nossos participantes. Vamos ver aqui. Xênia e Daniele, se vocês quiserem abrir a câmera de vocês e o vídeo, pode abrir, para a gente bater num papo, porque eu estou tirando aqui, ó, tirei o vídeo de você, mas não está conseguindo, não sei por quê. Algum probleminha aqui. Vê se vocês conseguem. Senão a gente conversa pelo chat. Qualquer coisa. Mas eu vou ler uma perguntinha aqui da Lígia, que me mandou. Ela me perguntou qual era... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não estou conseguindo tirar alguma coisinha aqui, que eu não estou conseguindo tirar o áudio de vocês. A Lígia Fagundes Riesgo me perguntou qual a melhor rede para comunicar. Nós vamos conversar num próximo episódio sobre todas as mídias sociais. E eu respondo todas. Nós temos que aprender a conversar com fazer pitches, usar o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, o Twitter, as mídias offline, flyer, panfletos, fazer palestras, todas as mídias são fundamentais. Na semana que vem a gente vai conversar sobre públicos e eu vou mostrar para vocês onde os públicos estão. Em vários lugares estão os públicos. Então, assim, é importantíssimo entender que cada público está em um lugar. Tem gente que não vai estar em alguma mídia, tem gente que não vai estar no Instagram. Então, é importante
e você converse com essas pessoas ao vivo, né? Tem gente que vai estar só no Twitter, então você vai ter que aprender a conversar no Twitter. Cada hora tem gente que vai conversar, vai gostar de só coisas escritas. Então, todas as redes são fundamentais e a gente não pode perder de vista. É óbvio que, às vezes, é necessário que a gente tenha... Tem gente que não tem muita habilidade com uma coisa, mas a gente vai treinando. Tudo é possível, é fácil de aprender, é muito fácil de lidar com as redes sociais. Hoje elas são autoexplicativas e a gente vai trazer especialistas disso também, eu vou trazer alguns convites, eu vou dar várias dicas e eu vou também trazer especialistas que vão dar várias dicas super legais para a gente falar um pouco mais sobre mídias sociais. A Xênia Mesquita, né, Xênia? Seu nome, falei direitinho, você me corrige aqui se eu não tiver falado. Ela falou que está fazendo, ela busca sugestões de comunicação, porque ela está iniciando um projeto novo e sem experiência no ramo de seguros e planos de saúde. Xênia, você viu que eu trabalhei hoje as questões do propósito. Por que eu comecei pelo propósito? O que é o propósito? É a essência. É isso que você está buscando hoje. Você está buscando um negócio na área de plano de saúde, você está se instigando. A primeira coisa que você tem que perguntar, por que eu estou buscando nessa área de seguros e plano de saúde? Se entenda nessa área. Entenda por que você quer fazer isso. Essa questão do propósito vai te trazer muito para essa linguagem e porque as pessoas vão te questionar. Nós também vamos trabalhar o episódio, eu vou trabalhar alguns episódios, eu enumerei aqui, nós vamos falar sobre públicos, nós vamos fazer um episódio falando sobre pitches, que é onde nós vamos ter oportunidade de trabalhar aqueles pitches de 30 segundos, onde vocês vão aprender a se apresentar rapidamente para diversos públicos, até para, se vocês quiserem entrar naquelas disputas de conseguirem financiadores, né, pessoas que patrocinem vocês em alguma coisa. Nós vamos fazer também sobre planejamento estratégico, sobre storytelling, enfim, nós vamos falar sobre mídia social, várias coisas eu vou trazer aqui. Vou trazer também colegas de outras áreas, do financeiro, marketing digital, mas é muito importante você entender por que eu comecei pelo propósito, muito por isso. Quando você se enxerga dentro daquele negócio, quando você tem a percepção do seu negócio, é importantíssimo que aí sim você começa a entender por que você quer aquilo. E aí, à medida que a gente vai evoluindo no passo a passo aqui da nossa jornada de comunicar o seu negócio, você vai conseguindo perceber o que está faltando. Não, olha, eu preciso fazer isso. Olha, na hora que eu estiver lá falando sobre Instagram, sobre Facebook, olha, nossa, que legal, eu poderia colocar isso. Eu podia fazer esse tipo de divulgação. Nossa, que legal. Não, então eu podia falar assim. Nossa, eu podia fazer vídeos assim. Olha, eu podia colocar uma foto minha. Enfim, nossa, eu podia falar desse tipo de negócio. Então, à medida que você vai conhecendo os seus porquês que você quer entrar neste tipo de negócio, se perguntando, é importante você escrever num caderninho, pegue um caderno, escreva todos os dias, estude o negócio para você entender como que você vai comunicar esse negócio. Para você vender o seu negócio, você precisa saber o que ele é. E saber o que ele é, comunicar ele, é desenhar ele o tempo todo. Então, quando eu falo comunicar o seu negócio, é a essência de tudo, para você vender, para o seu cliente te buscar, para que as pessoas fidelizem, te vendam também, para que as pessoas possam te indicar. Tudo isso faz parte. Comunicar o seu negócio é você, principalmente, antes de tudo, saber a essência dele, saber o propósito dele. Deixa eu ver o que tem aqui no nosso chat.
um pouco de barulho, por isso não vou abrir meu áudio, não tem problema. Daniele, você que gostaria de fazer algum comentário? Eu vou deixar está sendo gravado, tá? Eu vou deixar isso aqui no meu YouTube e depois também para quem quiser acompanhar. Essa é minha primeira jornada que a gente fala sobre propósito e eu fico muito feliz das pessoas terem se inscrito, participado. Daniele, você quer comentar alguma coisa? Ai, que bom que você ficou feliz. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou falar sobre públicos. É importantíssimo vocês começarem a entender. Os públicos são diversos. Os públicos são... É incrível como que cada público é de uma maneira diferente. E vira e mexe, a gente volta em propósito, volta em público. Quando for falar em mídia, a gente volta de novo neles. Então, cada hora que a gente for avançando num tema, a gente volta nos temas anteriores. E eu agradeço demais vocês neste bate-papo de hoje e espero vocês aqui na semana que vem, às 11h15, na jornada voluntária de como a nossa empresa, a empresa de vocês, se comunica. Eu que agradeço. Um beijo grande e até segunda, às 11h15. Tchau!